Bom dia, galerinha do NGI, tudo bem com vocês? Tio Ismo aqui mais uma vez na nossa EBD. E hoje eu vim contar uma história para vocês que eu tenho quase certeza que você já conhece. Mas antes da gente ficar sabendo qual história é, vamos orar? Pedir para Deus realmente falar aos nossos corações, nos ensinar algo com essa história? Então feche os seus olhinhos aí na sua casa e ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos tem abençoado, Pai. Continua cuidando da minha casa, da minha família e tudo que eu fizer realmente seja para glorificar o Seu nome, Pai. Em nome de Jesus, que as palavras dessa EBD hoje venham realmente falar ao meu coração. E depois, no estudo que a gente vai ter sobre ela lá na célula, que a gente possa, Senhor, entender ainda mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse texto, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém! E aí, você está feliz hoje? Hã? Eu quero contar para vocês a história de um homem, bem baixinho. O nome desse homem era Zaqueu. E a Bíblia fala que um dia Jesus estava andando, passando por uma cidade. E esse homem escutou falar sobre Jesus. Zaqueu ouviu dizer que Jesus ia passar ali pela cidade que ele morava. E Zaqueu, ele era um judeu. Mas a profissão dele era de cobrador de impostos. Você acha que o povo gostava do que Zaqueu fazia? Ninguém gostava de alguém, e até hoje ninguém gosta de alguém que vem na nossa casa nos cobrar, não é mesmo? E a questão maior é que Zaqueu, como ele era um judeu, quando Roma veio, o Império Romano veio e dominou ali a região de Israel, então a pessoa que era judia e era cobrador de impostos, ele cobrava não para o povo de Israel, mas para o Império Romano. Então ele era meio que considerado um traidor. Para o judeu, você ser cobrador de impostos era uma vergonha, era uma profissão muito feia. Mas essa era a profissão de Zaqueu. E aí, quando ele ouviu dizer que Jesus ia passar pela cidade, e ele já tinha escutado todas as histórias sobre Jesus, ele queria muito ver Jesus. Muito. Só que acontece, vocês lembram que toda vez que Jesus passava por uma cidade, uma grande multidão vinha com ele? E olha só, a gente que é criança, a gente ainda não cresceu muito, não é mesmo? Então, a gente é mais baixinho, então fica difícil a gente conseguir enxergar algo com umas pessoas grandes na nossa frente. E foi esse problema que Zaqueu enfrentou. Então ele pensou, eu quero muito ver Jesus. O que eu posso fazer para conseguir ver Jesus? Aí ele teve uma ideia. Vou subir naquela árvore. E ele foi. Então Jesus estava passando aqui atrás. Ele correu lá na frente e subiu numa árvore e ficou esperando até que Jesus chegasse naquele lugar. E a multidão veio junto. E então, quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus passou ali por onde Zaqueu tinha subido na árvore. Jesus parou, olhou para a árvore, olhou para Zaqueu e chamou Zaqueu pelo nome, porque Jesus já sabia quem ele era. Falou, Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje. Eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu, imagina só, você lá numa árvore. Jesus nunca te viu na vida e você está lá esperando só para ver ele. E ele para, olha para você e fala, desce daí porque eu vou ficar na sua casa. E te chama pelo nome. Que surpresa maravilhosa, não é mesmo? Então Zaqueu desceu depressa. Mas as pessoas que conheciam Zaqueu não ficaram contentes com isso. Porque lembra que eu falei, Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era um pecador. Mas Jesus já tinha falado algumas vezes durante a vida dele que o médico, ele cuida de quem está doente. E assim como Jesus é o nosso médico espiritual, ele cuida dos pecadores, não das pessoas que não são pecadoras, não é mesmo? Apesar de que todos nós somos pecadores, não é verdade? Todo mundo já desobedeceu, mentiu, brigou,
falou palavrão, fez muitas coisas ruins, não é? Então Jesus veio para perdoar a todos. E aí, Jesus foi para a casa de Zaqueu e ficou lá. E conversando com Zaqueu, Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e falou: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E aí, se eu cobrei imposto a mais de alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Sabe o que aconteceu? Jesus, quando ele foi para a casa de Zaqueu, Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e entendeu que ele precisava de Jesus na vida dele. Um pouquinho antes, esse texto nosso está lá em Lucas 19, tá bom? A partir do versículo 1. E se a gente voltar um pouquinho antes na Bíblia, em Lucas 18, a partir do versículo 18, Jesus estava conversando com um jovem rico. Igual Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa muito rica. E Jesus falou a mesma coisa que ele falou para Zaqueu. Falou assim, olha, se você quer me seguir, se você me ama, vende os seus bens e doa para os pobres. E Zaqueu recebeu isso com alegria. Falou, sim, Jesus, eu te amo e vou fazer isso. Então ele deu metade do que ele tinha para os pobres e ainda, se ele roubou alguém, ele devolveu 4 vezes mais. Mas esse jovem rico na passagem, sabe o que acontece com ele? Ele fica triste. A Bíblia fala que, porque ele tinha muito dinheiro, quando Jesus falou para ele vender o que tinha e dar para os pobres, ele foi embora triste. Então vocês entenderam a diferença de quando a gente recebe Jesus no nosso coração para quando a gente não recebe Jesus no nosso coração? Zaqueu, por mais errado que ele fosse, quando ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu Jesus no coração dele e ele foi transformado. E hoje, eu e você podemos fazer a mesma coisa. Podemos receber Jesus no nosso coração e ser transformados. Você quer isso? Então, faça isso. Conversa com Jesus. Fala, Jesus, eu quero te receber no meu coração hoje. E se eu faço alguma coisa de errado, eu quero ser transformado, porque eu quero ser uma criança igual uma criança que realmente te conhece e te ama. E aí, você quer isso? Você já fez essa escolha um dia na sua vida? Se você fez, glória a Deus. Se não, faça ela agora. Não deixa para depois, tá bom? Seja igual Zaqueu, não importa o seu tamanho. Se você precisa de Jesus, você precisa se esforçar. Igual Zaqueu fez, ele correu na frente da multidão e subiu em uma árvore. E aí ele recebeu Jesus na casa dele primeiro e depois no coração. Então, receba Jesus no seu coração hoje e deixe a sua vida ser transformada por ele, tá bom? Galerinha, essa foi a história de Zaqueu. E a gente pode aprender muitas coisas com a vida de Zaqueu, hein? Então, se liga e até a próxima. Um beijo para vocês. Zaqueu era um homem